Vamos lá, meus amigos, vamos aí para mais uma aula de Direito Administrativo, tratando do tema controle da administração. Na tela. A gente começa, então, agora o tema controle da administração pública. Venham comigo. Aqui eu preciso fazer uma ressalva muitíssimo importante. Quando a gente estuda o direito administrativo, existe um direito administrativo que está no seu livro, no seu manual, aquele que você estuda na faculdade, que você estuda para o concurso, aquele manual. Quando você estuda nos manuais o controle é tratado de um certo modo, que é o modo que nós vamos tratar aqui. Ok? É o chamado modo tradicional. Só que o direito administrativo está em processo de evolução. E essa evolução, professor, como tudo, né? Tudo evolui. Pois é, mas o direito administrativo está evoluindo rápido demais. Ele está mudando rápido demais. E você está vendo isso, mudou a licitação, mudou o contrato, mudou a desapropriação. Muda tudo, o tempo todo. Vai ter a reforma administrativa, constitucional. Muda o tempo todo. Repercussões gerais. Vocês já observaram quantos temas de repercussão geral tem em direito administrativo? Eu fiz um material, um e-book, só com os temas de direito administrativo. Sabe quantas páginas que eu fiz no Word? Né? Ainda tem que editar e fazer o que tem que fazer. Né? Deu 57 páginas de temas em repercussão geral sobre direito administrativo. 57 páginas de Word de temas em repercussão geral. E você sabe que, se dá para o concurso, que temas de repercussão geral você tem que saber na ponta da língua. Que a pergunta na primeira fase, segunda fase, na oral, é o que o STF diz sobre as coisas. Ele diz, ó, isso é isso, acabou. Isso é isso, a tese é essa e a partir de agora é isso. Então tomem cuidado com isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque o direito administrativo está em constante transformação. Tanto tá que o Supremo precisa todo dia falar, é isso, é isso, é isso. Professor, mas o que isso tem a ver com a aula de controle? É porque o controle, meus amigos, a forma de se estudar o controle mudou. A forma de se estudar o controle modernizou. E ela não está nos livros. Ela não está nos livros. O controle atual vai além do que a gente estuda aqui. É a governança, é o compliance, são os programas de integridade, são os controles de risco, são controles de gestão, e não apenas um controle de legalidade. Porque quando estudamos o direito administrativo, pautado na legalidade, a gente só pensa no controle de legalidade. Só que há controles que vão além da legalidade. Há controles sobre a gestão, no sentido maior. Então, as formas atuais de controle, governança, programas de integridade, gestão de risco, accountability, que é transparência, que é um ponto que sempre está no edital de promotor de justiça em Minas, são as formas modernas de controle da administração. E muitas dessas formas modernas foram colocadas, por exemplo, na Lei de Licitações e Contratos, a Lei 14.133, que é uma lei nova, que reflete as mudanças atuais do direito administrativo. Então você vê lá, programa de integridade, na lei de licitações, você vê gestão de risco, alocação de risco, você vê as linhas de controle e defesa, primeiro os órgãos da administração, depois as auditorias e procuradorias, depois o Tribunal de Contas. Só que isso não está isso aí ainda não chegou nos livros. Mas se você faz um concurso que tem uma segunda fase, Ministério Público, magistratura,
procuradoria. O que eu estou dizendo para vocês é que isso que está no livro de direito administrativo é importante, mas não é a tendência, não é o que está aparecendo, não é o que está surgindo. Então você não pode se limitar a isso. Ok? E digo para vocês, ó, normalmente isso não está nos manuais, mas hoje você consegue estudar isso. A internet ajuda, né? O que eu preciso é só te advertir. Esse estudo aqui, que está no livro, que está no edital, que a gente vê, é o controle tradicional da administração. Não reflete as tendências modernas da administração que aparecem nos concursos públicos. Ok? Então, feitas essas considerações, na tela. Controle da administração. Ponto 1. Conceito. Professor, o que é controle da administração? São os mecanismos jurídicos para garantir que a atuação administrativa aconteça nos termos do ordenamento jurídico. Lembrem-se que a administração pública não faz o que quer. A administração pública faz o que o ordenamento jurídico lhe impõe. A administração não tem vontade. A administração exerce função. E para garantir que a atuação, que a função pública exercida pela administração se dê em conformidade com os parâmetros legais e constitucionais, nós temos o controle da administração. E os vários mecanismos para realizar esse controle. Na tela. Professor, objetivo. Comigo. Qual o objetivo do controle da administração? 2 objetivos. Primeiro, garantir que a administração atue conforme o direito. É o chamado princípio da juridicidade. O princípio da juridicidade, que você estuda lá no direito constitucional, que é próprio do pós-positivismo e do neoconstitucionalismo, traduz a ideia de que o cumprimento da lei pelo Estado não é suficiente. O Estado ele deve agir conforme a lei e conforme o direito, e assim garantir os direitos fundamentais dos administrados. Então, o velho princípio da legalidade, a administração atua conforme a lei, isso não é suficiente. A administração atua conforme a lei e conforme todos os princípios que compõem o ordenamento jurídico. Isso chama juridicidade. E parte também da ideia do pós-positivismo, do neoconstitucionalismo, de que a norma se divide em princípios e regras. Se a norma se divide em princípios e regras, princípio é norma. E se princípio é norma, princípio tem força normativa. E os princípios se ponderam para proteger o interesse prevalecente. Então a administração, quando atua, ela deve atuar conforme a lei e conforme o direito, para garantir o interesse público. Não sendo a observância da lei suficiente. Princípio da juridicidade. O objetivo do controle é, primeiro, garantir que a administração atue segundo a lei e o direito. Garantir que a administração atue segundo o princípio da juridicidade. Professor, a segunda finalidade é proteger os administrados contra o abuso do poder estatal. O direito administrativo ele surge neste contexto. Quando você estuda lá o início da matéria, formação do direito administrativo, você estuda que na França nós tínhamos o Estado absoluto, cai o Estado absoluto e se ergue uma nova ordem jurídica, o Estado de Direito. E o Estado de Direito e a legalidade surge para limitar o poder do Estado em relação ao cidadão. O direito administrativo surge como um instrumento para limitar o poder do Estado e proteger direitos individuais. Então, a segunda finalidade dos sistemas de controle é limitar
o direito é limitar o poder estatal e garantir os direitos individuais nas suas diferentes dimensões. Direitos de primeira geração, direitos de segunda geração e por aí vai. Mas eu preciso limitar o poder do Estado e me proteger, cidadão administrado, nos meus direitos fundamentais, em todas as suas dimensões. Então a finalidade do controle é garantir a juridicidade e proteger direitos fundamentais contra o arbítrio do Estado. Na tela. Ponto 3. Formas de controle. Vem comigo. Falar do conceito e estabelecida a finalidade, a gente entra nas formas de controle. Formas de controle são os meios para exercer o controle da administração. E a doutrina utiliza vários critérios para classificar o controle. O controle pode ser prévio, concomitante, posterior. O controle pode ser de legalidade ou de mérito. O controle pode ser hierárquico e finalístico. O controle pode ser legislativo, judicial e administrativo. Então existem vários critérios para classificar as formas de controle. O mais importante deles é o que classifica o controle considerando o poder que exerce o controle. Se o controle é feito, se o controle da administração é feito pelo poder legislativo, o controle é legislativo. Se o controle da administração é feito pelo judiciário, o controle é judicial. Se o controle é feito pela própria administração, o controle é administrativo. Então, dentre os vários critérios que definem as formas de controle, o mais importante é o controle feito pelos poderes estatais. E a parte desse critério tem controle legislativo, controle judicial e controle administrativo. Por que essa forma de controle é a mais importante? Porque ela é uma exceção ao princípio da separação de poderes. Ela é uma exceção ao princípio da separação de funções. E entra na ideia de freios e contrapesos. Quando um poder interfere no outro para garantir o equilíbrio. Por isso é tão importante. E ele é tão importante que as hipóteses de controle estão apenas na Constituição Federal. Constituição do Estado não pode prever, lei orgânica de município não pode prever forma de controle de um poder sobre o outro. Porque só a Constituição Federal pode, por tratar, por envolver, exceção ao princípio da separação de poderes. A partir do controle que os poderes exercem sobre a administração, eu tenho o controle legislativo, judicial e administrativo. Na tela. Então, ponto 3, controle legislativo. Letra A, conceito. Comigo. Professor, o que é o controle legislativo? É o controle que o poder legislativo... Gente, o que é controlar? Controlar consiste em fiscalizar. Controlar significa poder de rever. Controlar significa poder de modificar. Quem controla, fiscaliza. Quem controla, revê. Quem controla, altera. Se eu exerço controle sobre você, eu posso ver o que você está fazendo. Se eu exerço controle sobre você, eu posso rever o que você está fazendo. Faz de novo. Se eu exerço controle sobre você, eu posso modificar o que você fez. Faz de novo e faz daquele jeito. Controlar abrange poder de fiscalizar, rever e modificar. Então, quando nós falamos em controle da administração, nós estamos falando no controle que consiste em fiscalizar,
rever e modificar os atos da administração pública. E se o controle é legislativo, quem vai ter esse poder de controlar é o poder legislativo, para garantir o cumprimento da ordem jurídica. Para garantir que a administração cumpra o ordenamento jurídico, o poder legislativo pode fiscalizar, rever e modificar os atos da administração para garantir a juridicidade. É o controle legislativo. Professor, na tela. Letra B. Quais são as formas de controle legislativo? Eu tenho dois mecanismos de controle legislativo: o controle parlamentar direto e o controle do Tribunal de Contas. Comigo. Controle parlamentar direto. O próprio parlamento exerce com suas mãos o controle sobre a administração. O próprio parlamento, seja a Câmara, seja o Senado, seja os dois, o Congresso, com suas próprias mãos, controlam a atuação da administração pública. Controla consiste em fiscalizar, rever e modificar os atos da administração pública. Controle parlamentar direto. O próprio parlamento, seja o Congresso, seja cada uma de suas casas. Controle parlamentar direto. Só que o controle parlamentar, ele também acontece com o auxílio do Tribunal de Contas. E aí eu já disse, hipóteses expressamente previstas na Constituição, na tela. O controle parlamentar direto e o controle pelo Tribunal de Contas constituem exceção à separação dos poderes e, portanto, só pode estar na Constituição Federal, comigo. E você tem que decorar. Por que você tem que decorar? Porque só existem esses, mas nenhum. Mas nenhum, só esses. E só podem acontecer nesses moldes. Porque a exceção à separação de poderes. Mas está fácil, porque você já estudou isso em direito constitucional. A gente só traz para o direito administrativo. Professor, quais são as hipóteses de controle parlamentar direto da administração? Quais as hipóteses que o poder legislativo, com as suas próprias mãos, exerce controle sobre a administração? Na tela. Primeiro, sustação dos atos e contratos do Executivo. Artigo 49, inciso 5, artigo 71, parágrafo 1º. 2. Convocação de ministros e requerimento de informações, recebimento de petições, queixas, representações dos administrados e convocação de qualquer autoridade ou pessoa para depor. Artigo 50 da Constituição. Artigo 58 da Constituição. Terceiro, a famosa CPI, controle parlamentar direto, artigo 58, parágrafo 3º da Constituição. Quarta hipótese de controle parlamentar direto, autorizações ou aprovações do Congresso necessárias para a prática de atos concretos do Executivo. Artigo 49, é da competência exclusiva do Congresso Nacional. Aí eu tenho os incisos que tratam dessa hipótese. Quinto, controle parlamentar direto. Poderes controladores privativos do Senado. Cuidado, porque ora é Congresso, ora é cada uma de suas casas. Poderes controladores privativos do Senado. Artigo 52, compete privativamente ao Senado. Inciso 3, 5, 6, 7, 8, 9. Sexta hipótese de controle parlamentar direto, o julgamento das contas do Poder Executivo. E a última hipótese de controle parlamentar direto é o impeachment. É o impeachment, né? Que abrange a suspensão e a destituição do presidente ou dos ministros. Comigo. São as 7 hipóteses constitucionais de controle parlamentar direto. Na tela. Professor, mas existe o controle parlamentar feito pelo Tribunal de Contas, artigo 70.
comigo. O Tribunal de Contas, artigos 70 e 71, também vai exercer controle parlamentar da administração pública. Só que esse controle parlamentar não é direto, na verdade. Parlamentar não, legislativo. O Tribunal de Contas exerce sobre a administração controle legislativo. Só que o controle legislativo é feito pelo Tribunal de Contas e não pelo próprio parlamento. E aí nós temos o importantíssimo artigo 70 e 71 da Constituição, que eu recomendo a memorização na tela. E sobre o Tribunal de Contas, eu tenho teses em repercussão geral reconhecidas. E onde existe tese de repercussão geral, comigo, você memoriza na tela. Ponto 5. Controle judicial. Venham comigo. Não percam a sequência. Ponto 1. Conceito de controle da administração. Ponto 2. Objetivo do controle da administração. Ponto 3. Controle legislativo. Um ponto mudou aí. Desconfigurou o slide. Na hora que você coloca aí, desconfigurou. Acompanha comigo, ó, para você ver. Ó. Não perca a sequência. 1, conceito. 2, objetivo. 3, controle legislativo. Aí o Windows desconfigura. Ó. Aqui é 4. Controle judicial. Comigo. Pessoal, conceito. O que é controle judicial? É o controle que o Poder Judiciário, no exercício da jurisdição, exerce sobre a administração pública. Você não pode esquecer isso. É o controle que o Poder Judiciário, no exercício da jurisdição, exerce sobre a administração pública. Então, o controle jurisdicional, por exemplo, não abrange fiscalizar, porque o Poder Judiciário não fiscaliza. Não no exercício da jurisdição. Porque no exercício da jurisdição, o Poder Judiciário só atua mediante provocação. Para decidir lesão ou ameaça de lesão a direito, legalidade. Para fins de pacificação social. Com efeito da decisão, interpartes. Interpartes, mas com o tempo, o efeito das decisões judiciais foram abrangindo, né? Eu tenho as ações coletivas, eu tenho a súmula vinculante, eu tenho a repercussão geral. Mas a ideia inicial, que a jurisdição decide, mediante provocação, produzindo efeitos entre as partes, para pacificar. Mas com o passar dos anos, a jurisprudência foi ganhando uma formatação em que as decisões jurisdicionais podem, em alguns casos, produzir efeito interpartes. Mas, enfim, controle jurisdicional é o controle que o Poder Judiciário, no exercício da jurisdição, exerce sobre a administração pública, para garantir que a administração cumpra a ordem jurídica. Na tela. Professor, fundamento. Qual o fundamento do controle jurisdicional? O fundamento do controle jurisdicional é o sistema inglês, também chamado de sistema judiciário, também chamado de sistema da unidade de jurisdição. No sistema inglês, ou judiciário, ou sistema do controle judicial, ou sistema da unidade de jurisdição, são vários nomes. O principal é sistema judiciário ou inglês. No sistema inglês, ou sistema judiciário, o Poder Judiciário monopoliza a jurisdição. Então, no ordenamento jurídico brasileiro, desde que a República foi proclamada,
o sistema de controle jurisdicional da administração é o inglês, no qual o Poder Judiciário monopoliza a jurisdição. Só o Poder Judiciário exerce controle jurisdicional sobre os atos da administração. Ponto final. Por que isso? Porque lá na França, e em outros países, não só na França, existe o sistema francês, ou do contencioso administrativo, onde o controle da administração é exercido por uma jurisdição administrativa. No sistema do contencioso administrativo, também chamado sistema francês, o controle jurisdicional da administração se dá por uma jurisdição administrativa. Não existe no Brasil. Porque no Brasil o sistema é inglês. O sistema é da unidade de jurisdição e só o Poder Judiciário exerce jurisdição sobre os atos da administração. Sistema inglês. Hoje previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão, ameaça de lesão de direito. Que você estuda lá no direito constitucional como garantia fundamental de inafastabilidade da jurisdição. Não é assim? É isso. Só que o direito à inafastabilidade da jurisdição é o seu direito. Nós não estamos falando do seu direito. Nós estamos falando do controle da administração. O que é um direito para você, inafastabilidade da jurisdição, é um mecanismo de controle da administração, chamado sistema inglês, ou unidade de jurisdição. Ok? Lembrem-se que, em razão da separação dos poderes, o Poder Judiciário não aprecia oportunidade de conveniência. O Poder Judiciário, em razão da unidade da jurisdição, pode apreciar a legalidade de todos os atos da administração, vinculados, discricionários, gerais, abstratos, unilaterais e bilaterais. Todos os atos podem ser apreciados pelo Poder Judiciário no que toca à sua legalidade. Uma legalidade em sentido amplo. Uma juridicidade. Força normativa de princípio. Todos os atos da administração podem, pelo sistema da unidade de jurisdição, ser apreciados pelo Poder Judiciário no que toca à sua juridicidade. Nunca na sua oportunidade, nunca na sua conveniência, porque oportunidade e conveniência é mérito, e o mérito é reservado à administração. Princípio da reserva da administração. Subprincípio da separação de poderes. A reserva da administração é o espaço reservado à administração. Se ele é reservado à administração, o Poder Judiciário não pode entrar. Mérito, oportunidade, conveniência, separação de poderes. Mas o STF tem duas repercussões gerais sobre isso, dizendo que, para garantir direitos fundamentais, o Poder Judiciário pode afastar o mérito e impor obrigações à administração. Porque ele vai dizer, o STF vai dizer, a separação de poderes é um princípio que fundamenta o mérito. A dignidade da pessoa humana é outro princípio. Como o princípio se pondera, em alguns casos, a administração vai, ou melhor, em alguns casos, o Poder Judiciário vai afastar o princípio da separação de poderes e aplicar o da dignidade da pessoa humana. E nessas ocasiões, o Poder Judiciário vai impor à administração obrigações de fazer. Obrigações de fazer consistentes em dar concretude a direitos fundamentais. Só que em outra repercussão geral, o STF fala assim, o Poder Judiciário não vai dizer o que a administração vai fazer. O Poder Judiciário vai definir as diretrizes dentro dos quais a administração deve fazer e cobrar dela providências. Então eu não posso dizer, juiz, faz isso aqui, ó. Não. Mas o juiz vai poder falar, ou é importante que medidas nessa direção sejam tomadas. E me informe o que a senhora está fazendo. Quem escolhe o que fazer é você, a administração. Então me conta o que você está fazendo. Então eu quero saber o que você está fazendo. Eu não posso mandar você fazer algo pontual. Até posso, em algumas ocasiões, para concretizar direitos fundamentais, preso.
Reforma e estabelecimento prisional. Mas na maioria dos casos eu não vou dizer o que você vai fazer. Porque quem tem que decidir o que vai fazer é você. Mas alguma coisa você tem que fazer. E me dizer, inclusive, o que vai fazer. Para garantir a concretização dos direitos fundamentais. Na tela. Professor, letra C, formas de controle. Quais são as formas de controle judicial? Comigo. Pessoal, o Poder Judiciário, no exercício da jurisdição, ele age mediante provocação. Ele tem que ser provocado. Para exercer controle sobre a administração, para exercer controle jurisdicional sobre a administração, o Poder Judiciário tem que ser provocado. Jurisdição. E para provocar o Poder Judiciário, para que exerça controle sobre os atos da administração, eu tenho as ações judiciais, que podem ser as ações constitucionais, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de junção, ação civil pública, ação popular. Ou pode ser uma ação ordinária, regida pelo CPC. A questão dela ser especial ou ela ser ordinária é só o rito a ser seguido. É só o procedimento a ser adotado, que eu também sei que você estuda no direito constitucional sob o título Remédios Constitucionais. Aí alguns dizem, a expressão remédios não é correta. São as ações previstas no artigo 5º. E não só no artigo 5º, porque a ação civil pública não está no artigo 5º, mas está na Constituição. São ações constitucionais, com regras específicas, requisitos específicos e objetivos específicos. Mas, a par de ações constitucionais, eu tenho meios ordinários de controle dos atos do poder público. Eu agizo uma ação ordinária e peço o juiz para anular o ato administrativo. E peço o juiz para obrigar a administração a fazer. Ou peço o juiz para obrigar a administração a não fazer. CPC. Mas, de todo modo, na tela, a forma do controle judicial são as ações judiciais. E para a gente terminar, se configurou, né? Ponto 5. Controle da administração, agora feito pela própria administração. É o controle administrativo. Comigo. O controle administrativo é o controle que a própria administração exerce sobre sua atuação. Para garantir que a atuação administrativa aconteça de acordo com as regras do ordenamento jurídico. Controle administrativo é o controle que a própria administração exerce sobre seus atos. Ok? Cuidado, porque o controle administrativo pode ser de legalidade, mas pode ser de oportunidade e conveniência. Estão lembrados? Quando eu exerço o controle, eu posso fiscalizar, eu posso rever e eu posso modificar. Eu posso fiscalizar, rever e modificar porque a atuação é contrária à lei. Ilegal. Mas eu posso fiscalizar, rever e modificar não por razões de legalidade, mas por razões de interesse público, oportunidade e conveniência. Enquanto o Poder Judiciário faz controle de legalidade somente, legalidade em seu sentido amplo, a administração faz controle de legalidade e de mérito. Professor, e o controle legislativo? O controle legislativo também pode ser de legalidade ou de mérito. Imagina o seguinte, eu sou o presidente da República e indico o Barney para presidente do Banco Central. O Senado diz, não. Por quê? Porque nós não achamos que o nome do Barney seja oportuno. Congresso, eu preciso autorizar que forças da Venezuela cruzem o território brasileiro. O Congresso, não acho conveniente, não. Então percebam que enquanto o controle jurisdicional é apenas de legalidade, legalidade em seu sentido amplo, juridicidade, o controle legislativo e o controle administrativo vão além da legalidade. O controle legislativo é um controle de legalidade e de política. O controle administrativo é de legalidade e de mérito.
na tela. Professor, qual o fundamento do controle administrativo? Qual o fundamento do controle administrativo? Os princípios da administração. Os vários princípios da administração. O princípio do controle, o princípio da autotutela, o princípio da oficialidade, o princípio da legalidade, a hierarquia. Todo o regime jurídico administrativo é que viabiliza o controle administrativo. Na tela. Formas. Quais são as formas de controle? A autotutela e a tutela. Professor, o que é a autotutela? É o controle que a administração faz sobre os seus próprios atos. O controle que a administração pública faz dos seus próprios atos, a requerimento, alguém pediu para ela fazer. Ex officio, ninguém pediu, ela oficialmente faz. Chama-se autotutela. A autotutela é o poder da administração para rever seus próprios atos. A requerimento ou de ofício, por razões de legalidade ou de mérito. E a tutela? A tutela é o controle que a administração direta exerce sobre a indireta. Vejam que a autotutela ela é um controle hierárquico, porque o superior pode rever os atos do subordinado. Gente, autotutela é poder de revisão. Eu posso rever meu próprio ato, mas eu posso rever o ato dos meus subordinados, hierarquia. Autotutela é poder de revisão. Eu posso rever o meu ato e eu posso rever o ato dos meus subordinados. Então, na autotutela, existe a possibilidade de poder hierárquico, quando o superior revê os atos subordinados. A tutela não é controle hierárquico. A tutela é controle finalístico. A administração direta exerce controle sobre a indireta. Não há hierarquia, há controle. Não há subordinação, há vinculação. A administração direta controla a administração indireta para saber se as entidades da administração indireta, autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista, estão cumprindo suas finalidades legais. Mas não é controle hierárquico, é finalístico. Tutela e autotutela. Ok? Encerramos nossa aula por aqui. Bons estudos e até a próxima.